Está sendo abençoado aí nos 40 dias, irmãos? Amém. Irmãos, no livro de Gênesis, não havia a divisão político-geográfica que nós temos no mundo hoje. Essas divisões causam uma tremenda complicação. Você viu a situação dos refugiados que estão saindo da Síria, de alguns outros países, e não estão sendo aceitos na nação, então eles põem barreira, Acontece que, sabe como é que Deus definia nações ou povos no livro de Gênesis? Ele usava o termo famílias. Interessante, família é tão importante. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele diz assim para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque naquela época não havia nações com território político ou território geográfico, eram conhecidos por clãs, famílias, daí a importância da família. Agora, se você destrói a família, você acaba destruindo a sociedade. E o inimigo quer fazer isso. Ele quer destruir a família. E nesses 40 dias nós temos aprendido os princípios da palavra sobre família. E hoje nós vamos conversar sobre uma família que está bem mantida, uma manutenção, como cuidar para que a família fique firme. E basicamente eu estou colocando aqui 4 qualidades de um lar cristão. 4 qualidades de um lar cristão. Teu lar é cristão? Amém. O que significa um lar cristão? É um lar que Cristo é Senhor, amém? É um lar que segue a Cristo e segue a sua palavra. Então essas 4 qualidades são as seguintes: um lar santo, um lar saturado da presença de Deus, um lar dirigido pela palavra de Deus e um lar que serve a Deus. Vamos começar pelo lar santo. Leiam comigo, por favor, 1 Pedro 1, os versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Todo mundo leia comigo, vamos lá. Mas, assim como é santo... Amém? A ideia aqui é nós termos um lar santo. O que quer dizer a ideia de um lar santo? É um lar sem pecado. Você vai falar, então pastor, não existe esse tal de lar santo. Depende. Existe sim. E o seu deve ser assim. Para que tenhamos um lar santo, nós precisamos conhecer os princípios da palavra de Deus e aplicá-los na vida. Para termos um lar santo, nós precisamos ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós dermos ouvidos à voz do Espírito Santo, Ele vai nos mostrar o que há de errado. E quando Ele nos mostra, Ele mostra com amor, com carinho, como um pai que ama o filho, mostra o erro, e não é para pegar um chicote e sair dando pancada, não, Ele mostra e diz, meu filho, está errado isso, sabe o que você precisa fazer? Confesse, creia no poder da cruz e receba o perdão, amém? Então há 2 vertentes aqui nessa questão da santificação. Primeiro, cada um de nós, na nossa família, temos que nos santificar individualmente. O meu lar será santo a partir do momento em que eu santifico a minha vida. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, que os filhos são abençoados pela santidade dos pais. E a Bíblia diz que a esposa é santificada pela santidade do marido, o marido é santificado pela santidade da esposa. Daí a importância de que eu tenha que começar em mim. Amém, gente?
Começa na minha vida a santidade. Então, em primeiro lugar, eu tenho que estar sensível à voz do Espírito. Quando eu cometo algum pecado, eu peço perdão a Deus e eu limpo a minha vida. Então, é a santificação individual. A segunda vertente é a santificação da família. E aqui é uma responsabilidade dos homens como pais, das mães sobre os filhos. Mas o homem é o responsável para que o seu lar seja um lar santo. Então eu, como marido, como líder da casa, como aquele que ama, cuida da esposa e dos filhos, eu tenho essa responsabilidade de cuidar para que o meu lar seja santo e impedir que o inimigo se meta na minha casa. Bem. Meu querido irmão, estou falando com homens agora. Irmão, você tem autoridade espiritual para que o diabo não se meta na tua casa. Irmão, você tem que pegar a tua casa e repreender toda a obra do inimigo. Não sei se você já fez isso ou não. Se não fez, faça. Vá em cada aposento da sua casa. Em cada aposento, levante a sua mão como sacerdote do lar e repreenda toda a obra do diabo. Vai quarto por quarto, vai no banheiro, vai no quintal, vai no fundo. Senhor, enche de anjo aqui, eu repreendo, aqui o diabo não entra, aqui não tem vez, aqui não tem espaço. Santifique a tua casa em termos de lugar físico, isso é uma bênção, mas nunca se esqueça disso. Santifique a sua casa também, evitando que o pecado entre. É muito importante. Claro que você não vai tirar um chicote e ser um xiita na tua casa, mas é muito importante que você não permita que o diabo entre. E você sabe que o diabo é astuto, ele tem formas de entrada na sua casa. Irmãos, eu olho minha casa. Outro dia os meninos estavam vendo lá um negócio. Falei, o que é isso? É uma série americana. Ainda bem que eu entendo inglês, né? Eu falei, escuta, só fala em sexo isso aí? Tudo girava em torno de sexo? Eu falei, tira essa porcaria. Eu estou olhando a minha casa. Eu não sou um xiita que fico lá espiando tudo, mas de vez em quando eu vou lá olhar o que está acontecendo no computador. Quando meus filhos eram menores, eu pus o computador bem na sala, bem no meio ali, visível a todo mundo. E eu já entrava em casa e já ia direto lá. O que está vendo aí? E como eu sei fuçar lá por trás, eu ia olhar onde é que entrou, né? Olhar a casa, santificar a casa. Tem um exemplo muito interessante na Bíblia. Jó, capítulo 1. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, ele era muito rico. E é interessante que Deus coloca alguns detalhezinhos para que a gente aprenda. Um detalhezinho pequenininho ali, quando começa a falar da vida de Jó, sabe o que fala? Os seus filhos, ele tinha tanto dinheiro, que os seus filhos faziam banquetes, faziam festas. E o que acontecia? Quando terminava a festa, diz a Bíblia, que o Jó santificava os seus filhos. E lá está escrito assim o detalhe: porventura pode ser que eles tenham pecado, blasfemado contra Deus lá na festa. Então eu quero santidade na minha casa. Então Jó santificava a casa. É o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Ele já santificava a sua casa. Irmãos, é importante santificar a casa. É importante ver as necessidades, andar juntos, abençoar a casa. Então, um lar santo é um lar onde você não vai permitir que o pecado entre. E se por um acaso pecar, o que faz? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa, vai pedir perdão. Um lar onde não tenha mentira, onde não tenha falsidade, onde não tenha fuxico, um lar santo, diga amém. Amém. Uma casa que quando alguém entra, fala, uau, tem algo aqui. Tem algo aqui nessa casa.
é a presença poderosa de Deus. Amém? Então, um lar santo. Segunda coisa, um lar cheio da presença de Deus. Amém, gente? Esse lar cheio da presença de Deus não significa colocar santinho na parede, não significa deixar a Bíblia aberta no meio da sala, não é isso não, irmão. O lar cheio da presença de Deus é um lar que ora sem cessar, é o lar de 1 Tessalonicenses 5,17. Eu coloquei aqui 4 traduções, eu acho muito joia. A mais conhecida nossa é a revista atualizada do Almeida, que é Orai sem cessar. Mas a NVI, Nova Versão Internacional, olha como diz: orem continuamente. A nova tradução na linguagem de hoje, orem sempre. E a versão fácil de ler, orem constantemente. Olha que interessante. O tempo todo orando. Um lar cheio da presença de Deus é um lar onde a gente está orando o tempo todo. Agora, o que é? Quando a Bíblia diz orai sem cessar, será que vai ficar o dia inteiro de joelho lá? Não é isso. Não é isso. É estar constantemente ligado a Deus, diga amém aí, em comunhão direta com Deus. Em outras palavras, é por Deus em tudo na vida. Irmãos, depois que eu fiz esse estudo da vida de Saul e Davi, irmãos, eu fiquei impressionado com a vida de Davi. E analisando a Bíblia, analisando os Salmos, analisando a história de Davi, eu cheguei a uma conclusão. Sabe qual é o segredo do Davi? Porque eu pedi a Deus, falei: Senhor Deus, me dá o segredo do Davi aí, que eu quero ser igual ao Davi. Sabe o que Deus falou? Só anda comigo, meu filho. Só, mas nada. Anda com Deus. O problema é que a gente não anda com Deus, irmãos. A gente vem na igreja, e aqui na igreja, não tá, você está com Deus aqui, irmão? Tá legal, não tá? Agora, o pastor dá bênção apostólica, você sai ali, pega o carro e fala: Deus, aguenta aí que lá vou eu agora, hein? Agora é comigo o negócio. A ideia, irmãos, é colocar Deus em tudo na vida. Para o crente não tem separação entre espiritual e material. Irmão, e tem gente que fala assim: pastor, não mistura as coisas. Mistura sim, senhor. Não mistura Deus com as minhas finanças. A não ser que você não seja muito inteligente. Mas o inteligente põe Deus nas finanças. E põe as finanças na mão de Deus. Sabe qual é a ideia? Coloca Deus em tudo. É aquela história do sujeito que estava orando: Senhor, quero mais de Ti, quero mais de Ti, quero mais de Ti. Aí ele ouviu a voz de Deus: eu também quero mais de Ti. Sabe, a ideia é pôr Deus em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, é uma disciplina, eu estou aprendendo isso. Eu estou andando ali, é Deus na vida. É Deus em tudo. Essa semana eu estava com a Rutinha em casa e ela estava fazendo um montão de coisas dela lá. Foi quando eu recebi o telefonema desse menino Luca, que está lá doente, né? Aí eu desliguei o telefone e ela estava lá cheia de fazendo as coisas. Eu falei: bem, tem essa situação aqui e tal. Aí, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Aí quando eu acabei de orar, ela falou: bem, você nem avisa que vai fazer oração? É que eu estou tentando aprender a andar com Deus. Andar com Deus. Bota Deus toda hora na vida. Bota Deus toda hora. Está guiando o carro, Deus me ajuda aqui. Irmãos, eu já vi milagre de Deus abrir o trânsito em São Paulo. Eu vi milagre, irmãos. Eu vi milagre. Mas eu vi também uma vez eu orar: Senhor, abre o trânsito. Não abriu nada. Falou: você tem que estar vivendo nessa cidade doida aí, você tem que aguentar o negócio. Mas a ideia é essa: põe Deus em tudo na vida. É andar com Deus. Você fala: pastor Edson, está ficando fanático. Aleluia, graças a Deus, eu quero mais.
Irmãos, é por Deus em tudo. Então, a ideia de um lar saturado da presença de Deus é um lar que está todo mundo orando sem cessar. E quando a gente aprende isso, a gente começa, acha uma bênção isso. Vou fazer uma pergunta. Pai, quando teu filho sai de casa, você abençoa o teu filho? Quantos aqui lembram do bença pai, bença mãe? Na minha casa a gente não tinha esse costume, né? Do bença pai, bença mãe, porque eu cresci num lar evangélico e parece que os evangélicos não tinham muito costume disso. Mas meus irmãos, os católicos, quando ensinaram a família isso, eles estavam corretos. Que os pais têm que abençoar os filhos. Então, quando o menino falava, bença pai, quer dizer, é que virou o certo era falar, meu pai, a tua bênção. Ou dizer, papai, me dá a tua bênção. E o pai dizia, Deus te abençoe, meu filho. Irmãos, toda vez que meu filho sai de casa e eu vejo ele sair, eu falo, meu filho, Deus te abençoe. E os filhos começam a aprender também a orar, esse lar saturado da presença de Deus. Irmãos, meu filho às vezes quando ele tem alguma situação, ele, pai, ora por mim. Ele foi viajar de carro, foi lá ver a noiva dele, e antes de sair, pai, você ora? Claro que eu oro, filho, vamos orar aqui, Senhor abençoa. Que bênção quando os filhos começam a pedir para o pai, pai, ora, porque é um lar saturado da presença de Deus. Então, irmão, põe Deus em tudo lá em casa. Nós temos, graças a Deus, um bom costume, que é o costume de agradecer o alimento sempre antes na mesa. Isso é uma bênção quando a família faz isso, graças a Deus. Mas não é só aí também não, irmão. É toda hora, antes de dormir, no dia a dia, numa situação que precisa. Um lar cheio da presença de Deus é um lar onde o povo ora. Toca em frente, por favor. A terceira coisa é um lar dirigido pela palavra de Deus. Irmãos, esse livro maravilhoso, esse livro aqui é o manual do fabricante. Quem te fez? Foi Deus? Então, para funcionar direitinho, você precisa pegar o manual aqui e falar, vamos ver se vai funcionar bem aqui a coisa. Irmãos, aqui, além de ter toda a revelação de Deus à humanidade, Deus coloca aqui os princípios que, se nós aplicarmos na vida, nós seremos abençoados. Amém. Olha o que diz o texto ali de João capítulo 14. Respondeu Jesus, se alguém me ama, vai fazer o quê? Obedecer a palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele, faremos morada nele. Está vendo a presença de Deus aí? Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Amém? Sabe qual é a ideia aqui? Quem ama, obedece. Quem não ama, não obedece. Então qualquer pessoa que está desobedecendo abertamente a palavra de Deus, está declarando publicamente que não ama a Cristo. E é incrível dizer isso. Há pastores de igrejas evangélicas que não amam a Cristo, porque estão desobedecendo abertamente a palavra. Não ama. Agora, meus irmãos, o bonito da Bíblia, sabe o que é? Presta atenção para você aprender, essa lição é muito importante, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com o farisaísmo e com o legalismo. O farisaísmo e o legalismo são um problema sério, porque os fariseus do Antigo Testamento, eles pegavam a lei e eles não olhavam o princípio da lei.
Eles olhavam a lei fria e calculista gravada na pedra, o que está escrito. Está escrito, acabou. Então o que acontece? É uma obediência forçada. A Bíblia diz, isso é lindo, irmãos, que Deus vai gravar em nossos corações a lei, a palavra. Então, qual é a ideia? A ideia de gravar a palavra no coração é nos ajudar a entender que não é simplesmente uma obediência fria e calculista, mas é entender o princípio que está ali na palavra e termos o caráter de Deus para viver isso. Por exemplo, tem gente que não mente e não tem o caráter de Deus. Não mente simplesmente porque está obedecendo uma lei, não pode mentir. Agora, quando a pessoa tem o caráter de Deus, não é simplesmente não mente. A pessoa que tem o caráter de Deus, ela vai entender que, por exemplo, a mentira nasce no inferno. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso, pai da mentira, e quando mente fala do que lhe é próprio. Então, quem tem o caráter de Deus entende isso. E outra coisa, quem tem o caráter de Deus entende que a mentira, além de prejudicá-lo individualmente, com certeza uma mentira está prejudicando outros. Então a ideia aqui, não sei se você está me entendendo, não é a frieza, não minto. Não é isso, eu não minto. Não, peraí, eu entendo que a mentira nasce no inferno e ela é prejudicial. Por isso é que eu não minto. Entendeu a diferença? Eu peguei outro dia, alguém me deu aqui na igreja, deixa eu lembrar até quem me deu. Lembrei. Alguém me deu um livrinho escrito por um muçulmano, dando orientações aos muçulmanos sobre o jejum e a oração. E eu, muito curioso, falei, deixa eu ver o que esse pessoal diz. Irmãos, mas é muito interessante. Você sabe, o livrinho todo está dizendo o seguinte: regras para que a sua oração seja aceita. Irmão, só de pensar isso, a oração ser aceita, mostra que você não tem nenhum relacionamento com Deus. A ideia não é essa. Deus está lá, eu estou aqui, então eu vou escrever um requerimento. Eu vou assinar, reconhecer firma e vou botar no cartório, imaginando que alguém do cartório vai fazer chegar a Deus. E aí Deus vai ler o requerimento e ele tem um carimbo ali. Deixa eu ver, se teve algum erro de português, devolve. Não, está bem escrito, então aceitei. Não é assim, gente. É andar com Deus, diga amém. É andar com Deus. E então fui ver as regras, irmãos, é muito interessante. Por exemplo, estava escrito lá assim, que antes da oração você tem que lavar a mão e os pés. Aí então o pessoal começou a fazer pergunta. E teve uma mulher que perguntou assim, e se eu for na mesquita e eu tive que trocar a fralda do neném depois que eu já lavei a mão, pode orar? A resposta dele, pode orar, mas a oração não vai ser aceita. Numa outra ele diz, invalidou. Quer dizer, invalidou a oração. Gente, jeito de ajoelhar, jeito de sentar, jeito não sei do que, invalida a oração. Que Deus é esse? Irmãos, o nosso Deus está se esperando ansiosamente que eu e você vamos bater um papo com Ele. Ele ama, Ele quer estar com a gente como um pai que quer estar com o filho no colo.
Então achei muito interessante, e claro, eu respeito a ideia, respeito a religião, mas gente, a verdadeira religião é um relacionamento com Deus, é andar com Deus, e outra, é entender o que realmente é pecado, que impede a nossa comunhão com Deus. Deus não está nem aí, irmão. Por exemplo, a gente fala assim, tem até um hino, de joelho é melhor. Amém pelo hino. Eu acho jóia orar de joelho. Eu oro de joelho muitas vezes. Mas, irmão, eu oro deitado, eu oro em pé. Não sei se vai te escandalizar. Eu oro nu. Escandalizou, irmão? No chuveiro. Irmão, estou tomando banho lá cantando. Aleluia, o Senhor abençoe e tal. Agora, se um muçulmano me ver falar no púlpito que eu oro nu, ele vai falar, esse aí não foi aceito. Como é que é? Invalidou o negócio. Gente, eu oro guiando o carro. Ora, anda com Deus, gente. Então a ideia aqui, sabe qual que é, irmãos? É que Deus imprime os princípios no nosso coração. Então não é regrinha. Então você fala assim, pastor, o crente pode mentir? Não. Então você fala, olha, agora então eu aquilo outro. Não. O crente conhece os princípios no coração. Ele não mente porque ele tem caráter. Amém? Essa é a diferença. Jesus muda a vida e Ele coloca os princípios em nós. Está na lei, não adulterarás? Está escrito ou não está escrito? Que é para não adulterar. Está ou não está? Agora você vai falar, então eu não adultero porque está escrito na lei, não adulterarás? Não, eu não adultero. Primeiro porque eu sei que é uma desgraça para mim, para minha família, é uma abertura para o diabo, é uma desgraça, entende? Eu conheço o princípio, não é a frieza da lei. Você está andando comigo, irmão? Você está entendendo? Então não é um negócio. Então quando alguém te fala assim, por exemplo, você bebe? Não. Por quê? Porque está escrito, não beberás. Não está escrito, não. E se tivesse escrito, você bebe? Não. Por quê? Outro dia eu dei uma explicação aqui. Por que nós não devemos beber? Ou por que eu pessoalmente sou abstêmio? Eu não bebo bebida alcoólica. E tem algumas razões. Primeiro que eu fui um alcoólatra e Jesus me libertou. Aleluia! Segundo, porque eu estava escravizado, eu precisava de uma libertação, Jesus me libertou. Terceiro, eu bebia, sabe por quê? Eu bebia porque eu tinha um vazio na minha vida, que eu queria encher, e a hora que Jesus entrou, Ele encheu o vazio do meu coração. E outra, quando eu começo a olhar, onde está metida a bebida alcoólica? Você já parou e pensou bem nisso? Por que nos centros espíritas os demônios pedem galinha preta e pinga e vela, não sei por que pinga? Por que não água? Por que não cafezinho? Por que não Coca-Cola? Por que pinga? Outra coisa, como pastor da igreja, em 40 anos de experiência, o que tem de lar arrebentado por causa da bebida alcoólica. Então eu não quero. Então por que não bebe? Questão de caráter. Eu não quero estar conivente, andando com essa turma que faz isso. Então quando você começa a ter Cristo na vida,
é a luz de Cristo, é a presença do Senhor, é o poder de Deus, não é a lei fria e calculista que está escrito, não, é você ter o caráter de Deus. Logicamente, você lê a Bíblia, você vai ouvir os princípios, você vai entender, é o caso. Um lar dirigido pela palavra de Deus é um lar que conhece os princípios, estuda, lê, aprofunda, aplica e vive o que diz a palavra. Amém, gente? Amém. Então é um lar santo, é um lar saturado da presença do Espírito Santo, é um lar dirigido pela palavra de Deus e finalmente é um lar que serve a Deus. Olha aqui o nosso querido Josué, quando estava levando o povo de Israel para a terra prometida, olha o que ele diz, Josué 24, verso 14: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Verso 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Eu acho interessante isso. Deus não vai te pegar pelo pescoço, na marra, e falar, obedece, me segue. Não, aí escolhe, você que sabe. Nossa vida é por escolhas, viu, gente? Você vai escolher hoje a quem você vai servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, sirva quem você quiser. Leiam comigo o finalzinho aí. Mas eu e a minha família serviremos. Amém? Você que sabe, faz o que você quiser. Irmãos, impressionante o povo de Israel. E outro dia eu estava falando com Deus, estava lendo ali a Bíblia. Gente, que incrível o povo de Israel. Eles viram milagres de monte, gente. A saída do Egito foi cheia de milagres. Deus endureceu o coração do faraó para fazer mais milagre. E lá vai, abre o mar vermelho, faz tudo aquilo. E de repente, o povo vai lá e fala, traz o ouro aí, tira a aliança aí, dá a joia aí, não sei o quê. Juntou tudo, fizeram um bezerro de ouro e começaram a ajoelhar diante do bezerro. Aleluia, bezerro. Bezerro, foi você que nos tirou da terra do Egito. Você não tem ideia o quanto a idolatria entristece o coração de Deus. Imagina. E não só isso, começaram a andar com aquele povinho. Sabe qual é a ideia? É uma ideia que está aqui no Brasil muito forte. A ideia de todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só tem um caminho, é Cristo, diz a Bíblia. Outra coisa, a tudo ajuda. Já teve gente que eu falei, olha, contou uma situação difícil. Eu falei, a pessoa não era cristã, claro. Eu falei, olha, eu vou pedir oração lá na igreja. Ah, pede sim, porque tudo ajuda. Tudo ajuda. Quer dizer, pode fazer macumba lá que ajuda, pode pedir lá não sei onde que ajuda, vai lá que ajuda. Mal sabe a desgraça que atrapalha, não ajuda. Mas aqui o Josué vem e fala, vocês que sabem, o que vocês vão fazer? Mas eu e a minha casa, e a palavra servir aqui poderia ser traduzida como adoraremos, trabalharemos, ministraremos para o nosso Senhor. Quer dizer, a minha casa será uma casa consagrada ao Senhor. Nós precisamos de famílias que sirvam a Deus. Eu tenho aí 3 áreas, clica aí por favor, da onde a família deve servir. Primeiro, famílias modelo. Irmãos, nós aprendemos nesses 40 dias os princípios de família. E sabe qual a ideia? Além de nós termos uma família abençoada, ter paz na nossa casa, ter uma família linda, Deus também vai usar a nossa família como modelo para abençoar a outros. Diga amém. Amém. Irmãos, o povo está atrás de família séria. Hoje de manhã aconteceu um negócio muito jóia aqui na igreja. Deus deu uma surpresa para nós, sabe por quê? Antes do culto, o irmão Varzoni veio e falou, pastor Edson, hoje é o aniversário de casamento nosso. Eu e a Lídia estamos completando 40 anos de casados. Eu falei, que bênção, eu vou te chamar aqui na frente para orar.
Aí eu chamei o Varzoni e falei, se tem mais algum casal aí que está nessa semana ou nesse mês com aniversário de casamento, vem também. Irmãos, acho que vieram 6, 7 casais aqui na frente, foi uma festa. E interessante, um casal falou assim, pastor, estamos completando 53 anos de casados. Glória. Amém? E aí um outro casal, jovenzinho, pastor, 5 anos. Eu falei, amém. Vocês estão em lua de mel ainda. 5 anos, amém, Deus abençoe. Irmãos, que delícia você vê as famílias, você vê os casais aí completando anos de casamento. Irmãos, num mundo em que o pessoal agora está casando, teve uma cantora aí que parece que ela bateu o recorde. Parece que ela terminou o casamento e já pediu o divórcio. Bateu o recorde de tempo de casada. E sai na mídia. Bonito. Bonito nada. Nojento. Repugnante. Estão arrebentando com a família. Então nós precisamos de família modelo. Sabe para quê? Para que os nossos colegas de trabalho, nossos colegas na escola, nossos amigos, nossos parentes, olhando a bênção, a paz no nosso lar, eles venham pedir ajuda e nós temos que estar disponíveis a ajudar. Diga amém. Seja uma família modelo, uma luz no meio das trevas. Diga amém. É isso que Deus quer. Outra, precisamos de famílias missionárias. Sabe qual é a ideia? Famílias que proclamem a palavra de Deus. A ideia de família missionária, sabe qual é a ideia? É uma família, um casal que tenha o interesse que outros casais sejam abençoados. Então sabe qual é a ideia aqui, irmãos? É 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, bendito seja o Deus e Pai de todas as consolações, ele usa o termo consolação, e diz assim, é Ele que nos consola em nossa tribulação, para que possamos consolar a outros em tribulação, com o mesmo consolo que temos recebido dele. Você entendeu? A ideia aqui é uma ideia multiplicadora. Eu entro em tribulação, Deus me conforta, e agora um outro casal entra em tribulação, Deus vai usar esse conforto que eu recebi para confortar esse casal em tribulação. Deus usa vidas, amém? Então a ideia aqui é a seguinte, uma família missionária é aquela família que diz, olha, a bênção de Deus aqui não é só para a gente ser abençoado, é para passar para frente essa bênção, diga amém, esse interesse que outros sejam abençoados. E finalmente, precisamos de famílias que servem o reino. Irmãos, a ideia aqui, sabe qual é? Abrir a tua casa para servir o reino, diga amém. Irmãos, hoje você está aqui confortavelmente sentado. Eu gostaria que essa cadeira que você está sentado fosse uma poltrona mais confortável que essa cadeira, apesar que eu ia pregar, você ia dormir. Mas você reparou que está um calorzão lá fora, e aqui dentro está gostosinho ou não está? Você reparou que tem luz, tem banheiro, tem uma estrutura, tem segurança, tem estacionamento, é interessante, tem tudo, e você hoje está usufruindo, amém? Eu também. Mas sabe onde começou essa igreja? Numa casa aqui na rua Catequese, há 75 anos atrás. Quer dizer, começou antes de 75 anos atrás. 75 ela foi organizada a igreja. Isso quer dizer que talvez
há uns 78 anos atrás, um casal abriu a casa e falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abriu a casa, começou a chamar os vizinhos, os amigos, começou um culto, desse culto foi crescendo, foi multiplicando, mais gente começou a vir, aí se tornou a primeira igreja batista em Santo André, que hoje está abençoando nações. Amém? Que tal se abrir a tua casa? Cadê o amém? Amém. Pastor Edson, se eu abrir a minha casa, vai riscar o carpete novo. Pode ser. Eu abri a minha, riscou. Aí sujou a poltrona, irmãos. Foi a maior desculpa para comprar uma poltrona nova. E compramos uma nova, mas sabe o que fizemos? Nós fomos na loja e falamos: não, eu quero maior, medi a casa para caber mais gente no GI na minha casa. Aí compramos uma poltrona nova, já sujou. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. O que vale mais? Uma vida ser salva na minha sala, ou a belezinha que ela está? Você vai morrer e largar a belezinha aí. Agora, se você ganhou uma vida para Cristo, você vai morrer e vai levar para o céu uma vida com você. Questão de valores. Agora, logicamente, irmãos, a gente tem regra, eu entendo que outro dia eu tive que dar uma bronca num casal porque estava uma bagunça, tinha filho pequeno, deixava o filho aprontado. Eu falei: não, regula aí, tem regra também, senão, e educa o filho. Ou não fez 40 dias de jejum, varinha, traz a varinha. Irmão, abra a tua casa. Tem uma senhora chamada Lídia, que morava na cidade de Filipos. E essa mulher estava lá em Filipos, perdida, sem Cristo, sem plano de Deus, sem salvação. E aí Deus, em graça e misericórdia, manda o apóstolo Paulo para a cidade de Filipos. Irmão, cidade de Filipos não tinha templo. Aí Paulo chega e fala: onde é que eu vou reunir a igreja aqui? Sabe o que ele fez? Foi procurar um lugar. Achou um lugar de oração, um lugar aberto lá, um jardim, uma mata, sei lá onde. Juntou os irmãos e começou a orar. Senhor, abençoa Filipos, abençoa essa cidade. Senhor, e Paulo devia estar orando: Senhor, abre uma casa aqui para a gente começar a tua igreja. Esta mulher chamada Lídia esticou o ouvido. O que esse pessoal está falando aí? Esticou o ouvido. E ela escutou: aleluia, glória a Deus, abençoa Filipos. Ela veio ouvir mais de perto. Falou: que Deus é esse que vocês estão proclamando? Paulo evangelizou. Ela orou, aceitou a Cristo. E ela falou: se vocês me consideram digna, olha o conceito dela, minha casa será abençoada. Ela falou: eu não sou digna de ter um grupo estudando na minha casa, mas se vocês me consideram digna, vem para minha casa. E Paulo falou: aleluia, Deus já respondeu a oração. A igreja de Filipos começou na casa de uma mulher chamada Lídia. Abriu a casa. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos a Deus. Quando você olha, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, você vai ler, é muito interessante. Você vai ler Romanos 16, você não vai encontrar lá um Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Deus vai perdoar, Deus vai abençoar tudo. Não, sabe o que você vai encontrar em Romanos capítulo 16? Paulo dizendo assim: saudai a Andrônico e Júnias, cada nome esquisito, né?
Saudai a Andrônico e a Júnias. Saudai Aristóbulo, olha o nome. Se a irmã está grávida, aí é um excelente nome para o seu filho. Saudai Aristóbulo. E a igreja que se reúne na sua casa. Olha o detalhezinho de Romanos capítulo 16. Saudai não sei quem. E a igreja que se reúne na sua casa. Irmãos, é uma preparação para perseguição. Por isso que eu quero levar nossa igreja para as casas, preparando-nos para perseguição. Vem perseguição ou não? Está escrito aqui, irmão. E Deus, quando promete, cumpre, hein? Está escrito aqui. Nós ficamos preocupados com o avanço do islamismo no mundo. Eu não fico preocupado, sabe por quê? Num comparativo estatístico, a Igreja de Cristo avança muito mais do que o islamismo. Ela cresce muito mais que o islamismo. Segunda coisa, pode ser que o islamismo seja o anticristo. Você sabe que o anticristo quer dizer contra Cristo, né? O islamismo é bem abertamente contra Cristo. Não creem que Jesus é filho de Deus, não creem que ele é Deus, são contra. Agora, o islamismo é contra Cristo. Pode ser que Deus vá usar o islamismo para refinar a igreja de Cristo. Pode ser. Não estou dizendo que será. Pode ser. Irmãos, eu não estou nem aí com o avanço ou não do islamismo. Eu estou mais preocupado com os muçulmanos perdidos indo para o inferno. Eu prefiro ter esta motivação, levar a eles o evangelho de Cristo. E não me preocupar com o avanço ou o que eles vão fazer. Ah, porque a Europa está ficando islamizada. Qual o problema? Quênia está ficando cristianizado. Pastor Roberto Perini acaba de voltar de Cuba. Ah, irmãos, vai ouvir o que está acontecendo em Cuba. Fidel Castro tentou tirar Deus de uma ilha. Ai, que vontade. Eu queria tanto encontrar o Fidel Castro. Eu queria falar para ele: ô Fidel, conseguimos tirar Deus daqui, meu? Aí ele ia falar: esse povo é burro mesmo. Aí eu ia falar para ele: pensa bem quem é mais burro, hein? Pensa bem. Irmãos, Deus está sentado no trono, diga amém. Deus nos ama, Deus vai continuar fazendo o que Ele quer, e a igreja no final é vitoriosa, no final a trombeta vai tocar, o cenário está sendo montado para que aconteça tudo aquilo que está escrito nesta palavra aqui, minha gente. Então sabe qual é a ideia? Pastor Edson, e se o Brasil se tornar uma república islâmica? Irmão, sabe o que eu estou dizendo aqui? Imagina o Brasil, em vez da Dilma presidente, um Ayatollah Khomeini presidente. Este templo que nós estamos reunidos vai se tornar uma mesquita. Que legal. E eu pergunto: e a igreja vai parar? Não. Está na minha e na tua casa, irmão. Por isso que é importante, eu estou levando a igreja para as casas. A gente reúne aqui para reforçar, para pegar fogo, mas lá nas casas que nós vamos nos reunir uma vez por semana. Se um dia vier perseguição,
Vai ser o WhatsApp para lá e para cá, ligação para lá e para cá. Irmão, está reunido aí, o fogo está pegando aí, tá? Então, ó, pessoal, hoje vamos todo mundo lá no Ipiranguinha, naquela praça lá, e vai ter um cultão poderoso lá no meio da praça. Amém? E depois volta para as casas. Ah, mas queremos acabar com esse pessoal. Você não acaba. É igual a barata do navio Dulos. Irmãos, no ano de 86, eu e minha esposa passamos 6 meses no navio Dulos. Foi uma bênção. Irmãos, e no navio Dulos tem umas baratinhas. Elas não são essas marronzonas grandes igual a nossa, não. Ela tem até um DNA um pouco diferente. Ela é mais magrinha, assim, mais compridinha. Mas, gente, essa baratinha está em todo lugar. Aí, quando eu entrei no navio, eu falei ao pessoal: escuta, nós estamos no século 20. Você vai falar, pastor, 21. Quando eu fui no navio era 20. Estamos no século 20. Pastor, nós pusemos esse navio num dry dock. O dry dock é a doca seca. É aquela que levanta o navio, tira toda a água para pintar, para limpar. Tiramos todas as caixas, porque acontece que o navio leva livro para lá e para cá. Então caixa de papelão era um alimento bom para essas baratinhas. Tiramos todas as caixas, dedetizamos, matamos. Mas acho que eles esqueceram que o ninho estava nas caixas, puseram as caixas de volta. Irmãos, e que bênção a baratinha! Nós aprendemos a conviver com elas. Teve um dia que o André, teu pastor, não escovou o dente antes de dormir, comeu doce não sei o quê, e a Rutinha à noite vai lá no quarto olhar, umas 2 baratinhas na boca do André lá. Oh, glória! A mulher começou a chorar, falei, mulher, aguenta aí. Irmão, e um dia, eu estava comendo no refeitório, aí eu senti um negócio esquisito, puxei assim, era metade, a outra já tinha ido. Oh, glória! Não morri, irmão, até hoje não morri. Uma benção. Foi pro... Antes do almoço, Pera, por que eu estou falando da baratinha? Onde é que eu estava aqui, irmão? não acaba com frente. Não acaba com... Ah, não conseguiram acabar com a baratinha. Ah, não, é essa a ideia. Não conseguiram acabar com as baratinhas. Vira para o teu irmão e fala, você é uma baratinha. Acho que o pastor hoje, né, bem? O pastor hoje está meio... Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém vai tirar Cristo da tua vida? Acabou. Pode vir perseguição, pode ir preso, pode vir pressão. Cristo está comigo, aleluia. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Só a morte me para fisicamente, porque espiritualmente eu vou continuar louvando a Deus. É o que Paulo disse: Cristo vai ser engrandecido na minha vida, pela vida ou pela morte, tudo, Cristo vai ser glorificado. Amém, minha gente? Precisamos de famílias assim, por isso abra a tua casa, sirva a Deus. Vai, toca em frente, só um resumo de hoje. Precisamos de um lar santo, amém? Amém. Diga assim, meu lar é santo. Precisamos de um lar saturado da presença de Deus. Diga assim, Senhor, enche a minha casa da tua presença. Precisamos de lares dirigidos pela palavra de Deus. Diga, Deus, minha casa vai obedecer tua palavra. E precisamos de um lar que serve a Deus. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você tem sido abençoado nesses 40 dias? Dá uma olhada aqui, o que nós aprendemos. Infelizmente, alguns de vocês não fizeram, né? Que triste, irmão. Mas hoje é o dia da redenção.
Hoje é o dia do arrependimento. Passa na saída lá, porque eu mandei fazer mais 10.000 livros. E o livro chegou. Pega um livro lá. Mesmo que você não tenha feito os 40 dias, leia. Outra coisa, eu recomendo, mesmo sem jejum, leia tudo de novo. Você vai ver coisa que você não viu na primeira vez. Tá bom? Pega lá. Outra, como você vai servir a Deus. Pega um livro desse, dá de presente para algum colega, para algum amigo, dá de presente. Você vai ver como Deus vai te usar para abençoar outros. O que nós aprendemos nesses 40 dias? Primeiro, os fundamentos do casamento. Nós aprendemos que deixará o varão pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. Amém? No segunda semana aprendemos os deveres do marido e da esposa. Para os homens, 4 coisas: amar, liderar, cuidar e prover, alimentar. Para a mulher, 2 coisas: ser submissa, obedecer o marido e respeitar o marido. Depois nós aprendemos o relacionamento entre os cônjuges. Nós aprendemos que devemos falar a verdade em amor. Nós aprendemos que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Aí teremos um bom relacionamento. Depois nós aprendemos sobre a educação de filhos, criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor. Depois, domingo passado, aprendemos sobre um casamento sólido, um casamento firmado na rocha que é Cristo. E hoje nós vimos um casamento, um lar santo, um lar cheio da presença de Deus, um lar que obedece a palavra, um lar que serve. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. O Miriam mandou um recado. O Eloy teve alta, está indo para o quarto. Ô, glória, já? A oração foi rápida assim? Saiu da UTI. Tem oração que demora para responder. Boa notícia, o Eloy já saiu da UTI, já foi para o quarto. Ô, glória, dá uma salva de palmas para o Senhor aí. Incrível. E vamos continuar orando agora para uma recuperação completa, que ele venha. Que tal a gente fazer uma consagração da família agora, hein? Se por um acaso a tua esposa está aí com você, pega na mão dela. Aqueles que a esposa ou o marido não estão aqui, é hora de você consagrar o seu lar da mesma forma. As que são viúvas ou talvez separadas, descasados ou descasadas, consagra a tua vida e diga para Deus: usa-me, Senhor. Aqueles que são solteiros, consagra o seu lar pela fé. Amém? Pela fé, fala: o Senhor vai me dar uma esposa, um marido joia. Eu já quero desde já dizer que vai ser para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos consagrando nossos lares. Vem aqui, querida. Nós estamos consagrando a Deus os nossos lares. Eu peço que o Senhor tome cada família aqui em tuas mãos. E eu peço que o Senhor tome cada casa também. Talvez tenha alguns irmãos que morem sozinhos aqui, mas que a casa deles seja uma bênção para o avanço do reino. Nós consagramos agora maridos e esposas, consagramos os filhos, consagramos o lar, consagramos tudo no teu altar. Toma cada família da nossa igreja em tuas mãos. Senhor, que os nossos lares sejam abençoados. Como aprendemos hoje, ó Deus, que haja santificação em nossos lares. Começa em cada um de nós aqui. Senhor, que os nossos lares sejam saturados da tua presença. Que haja louvor o tempo todo, que haja oração o tempo todo, que haja tua glória em nossas casas o tempo todo. Senhor, que os nossos lares vivam dirigidos por tua palavra. Senhor, que nos momentos de escolha
nos momentos de decisões, nós busquemos ao Senhor e a Tua palavra, que nós perguntemos ao Senhor o que o Senhor pensa disso, e que obedeçamos ao Senhor em tudo. Ó Deus, e nós consagramos o nosso lar para o avanço do Teu reino. Senhor, usa o meu lar para ter um grupo pequeno. Senhor, usa o meu lar para abençoar vidas. Senhor, que cada pessoa que entrar na nossa casa, nas nossas casas aqui, sem Cristo, saia com Cristo, ó Deus. Senhor, e que assim a gente seja uma bênção para o avanço do Teu reino. Nós nos dedicamos, nos consagramos, colocamos tudo no Teu altar para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.